Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Hoje, exatamente 28 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, no capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. E nós estamos aprendendo sobre os espíritos errantes. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa cotovia fazer a nossa prece. É a nossa Osaneide. Então, meus irmãos, que possamos elevar nosso pensamento a Jesus em gratidão por mais essa oportunidade, dizendo assim: Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu santo nome, para Te agradecer a oportunidade bendita que Tu nos concede em poder estudar essa doutrina tão esclarecedora, tão confortadora, que tanto aquece a nossa alma. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, nos dois planos da vida. Em particular, Senhor, eu te rogo pela vida de nossa amada Conceição, que tanto se esforça para trazer para nós, de forma tão mais simples de entender, os teus ensinamentos. Muito obrigada. Que seja feita a tua vontade, Senhor, agora e sempre em nossas vidas. Assim seja. Vamos então? Então nós já aprendemos o que é erraticidade, né? Então a erraticidade é a coisa mais simples do mundo. São todos os espíritos que estão aguardando uma nova reencarnação. Então, se nós estamos aguardando uma nova reencarnação, isso quer dizer que somos espíritos que ainda estamos em processo de burilamento em relação à matéria, tá? Porque, tia, quando nós aprendermos tudo que temos de aprender na matéria, nós vamos deixar de ser espírito errante? Sim. Vamos deixar de evoluir? Não, porque a evolução ela é infinita. Nós deixamos de ser espíritos errantes, passamos a viver na eternidade, aprendendo lições novas. Então, se eu digo espírito errante, ou seja, é um espírito que ainda necessita reencarnar. Estamos bem? Errante é erraticidade. Erraticidade é aguardando nova chamada, tá? Sala de espera. Tamo junto? Ficou bem claro isso? Partindo desse princípio, o professor Allan Kardec pergunta: os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Todos esses espíritos que ele está se referindo são espíritos que estão na erraticidade. Se está na erraticidade, estão aguardando uma nova encarnação. Os espíritos conservam alguma das paixões humanas? O que vocês acham? Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Então, tem paixão do bem? Tem. Paulo era um apaixonado pela lei? Paulo era um apaixonado pelos ensinos do Cristo? Eu, particularmente, sou apaixonada pela doutrina espírita. Eu não sei falar dela sem paixão. Eu sou apaixonada. Então, existe a paixão boa e existe a paixão má. Tá? Então, os espíritos elevados, ao perder o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Tito quer dizer que eles tinham aqui e deixaram, né? Que eles deixam as paixões más, né? Dá a entender assim que eles tinham e deixaram de ter. Porque quando nós estamos encarnados, tem algumas situações bem particularidades de um terrícola. Lembra quando Alcione, no livro Renúncia,
quando ela vai solicitar para Antênio a reencarnação no planeta Terra, aí Antênio diz assim, você tem certeza? Você lá terá necessidades específicas da carne. Você terá necessidade de reconhecimento. Você vai sentir a necessidade, a carência afetiva. Tudo isso é uma condição orgânica, é uma condição da nossa experiência na Terra. Você tem certeza? Entendeu? E ela é um espírito evoluído, mas ela estaria se envolvendo. Tanto é que ela sentiu necessidade de casar, ela sentiu solidão. Isso é uma condição humana. Então, ao sair daqui, isso acaba tudo. Se for um espírito elevado, ele já começa. Os espíritos elevados, ao perder o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores, quem são? Quem são? Quem? Pronto. Os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário, pertenceriam à primeira ordem, que seria o quê? Espíritos elevados. Então, o cidadão sai do planeta, o espírito, vai para o mundo espiritual e conserva as suas más paixões. Pautado nessa informação, qual é a lição que nós tiramos de tudo isso? Eu tenho que me libertar delas aqui na carne. Porque aqui realmente é a experiência, aqui é a escola. Não vamos deixar de tê-las ao desencarnar. Não, ao desencarnar a gente conserva. É isso que a gente tem que entender. A minha encarnação está aqui na Terra para justamente eu me libertar das más paixões. Como que eu faço isso, tia? Sentindo dor. Sabe aquela hora que tu tem vontade de responder lá no WhatsApp? Não responda. Fique calada. Porque você está lidando aí com orgulho. Sabe aquela hora que você tem vontade de ligar para a pessoa e falar tudo? Cala. Não liga. Não fala. Sabe aquela vontade que você tem de... Eu também hoje não vou fazer nada. Faça. Te levanta. Faça o bem. Continue. É isso. É ir contra tudo aquilo que você adoraria fazer. E normalmente o que nós adoramos fazer é movido pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Coisinha pouca para um terrível. Entendeu? Então, eu não vou superar as más tendências, as más paixões, apenas estudando. Aqui eu adquiro recursos, mas é na prática do dia a dia, nessas coisas pequenas, é que eu vou trabalhando no mundo íntimo. Se eu ainda não consigo calar a boca para um WhatsApp, eu não estou pronta para nada. Para nada. Entendeu? Dentro de casa, na vida cotidiana, aí é que tá. E é aí que mostra realidade o nosso quem somos. Ficou claro isso aí? Quando ele deixa as más paixões e conserva só as boas? Porque estar na carne já nos proporciona determinados comportamentos. Isso está bem claro na introdução de renúncia. Para quem quer entender mais, vai estudar renúncia. Aproveita que está no canal Estudo bem ticadinho. Então ele fala do perigo. Você tem certeza, Alcione, que você quer voltar, quer ir à Terra. Você sabe a dificuldade do corpo. A necessidade humana. Porque humano é uma condição. Minha condição não é de anjo, a minha condição é de humano. Quando um anjo reencarna, a condição dele é de um anjo humano. Ele vai lidar com a condição de um corpo humano. Fome, sede, frio, todas as necessidades biológicas. Desejos. Entendeu? 229. Por que os
os espíritos, deixando a terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes, o inconveniente das paixões? É tão lógico. O Kardec diz assim, puxa vida, a criatura já desencarnou, está no mundo espiritual, já se reconhece como espírito, por que não deixa as más paixões? Resposta: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Não é só invejosa, é excessivamente invejosas. Acreditas que tão logo deixe o corpo, perde esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas. Então, por exemplo, uma pessoa arrogante, prepotente, vai desencarnar e vai chegar lá, ai, que bom que eu desencarnei. Por favor, você poderia? Aonde estou? Cadê meu advogado? Eu tenho dinheiro para pagar isso aqui tudo. Merecia uma cama melhor e não isso. Com quem você pensa que está falando? Aí os espíritos nobres no mundo espiritual tratam essa criatura como um doente mental. É o que nós estamos estudando na obra Os Mensageiros. É exatamente isso. Cada perturbado, que é uma perturbação, uma pessoa dessa já não está legal. Com quem você pensa que está falando? Eu tenho dinheiro para pagar. Isso é um doente mental já. Não é uma pessoa normal. E o Alfredo, no livro Os Mensageiros, trata cada um deles, né, Augusto, como um doente mental. Porque a arrogância é uma doença também. Após partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más. E essa atmosfera que os envolve foi criada por quem? Por ele mesmo. Pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Ele está em espírito, mas ele está totalmente envolvido com a matéria, com as sensações da matéria, com a condição vivida na matéria, com a personalidade da matéria. Não é só que ele está ligado fio a fio à matéria que está se decompondo, não. É a sua condição. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o perispírito. Quanto mais inferior o espírito, mais denso é o perispírito. E quando eu falo em densidade do perispírito, eu estou dizendo que o perispírito é praticamente igualzinho ao corpo físico. Fome, sede, vontade de dormir, vontade de fazer sexo, tudo que está no organismo, o corpo perispiritual, por conta da sua densidade. Quanto mais evoluído, menos denso o espírito. Às vezes as pessoas se assustam quando eu digo que espírito faz sexo. Ué, tá assustado com o quê? A gente não estudou ainda há pouco os espíritos buscando os matadouros para sugar o sangue? Para ter a sensação de estarem vivos? Por isso nosso Senhor Jesus nos fala, aonde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Ficou bem claro isso? E aí ele continua. Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más. Pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Finalizando. Só por momentos ele entrevê a verdade
como que para mostrar-lhe o bom caminho. Só por momentos. É como se fosse flashes. A gente vai vendo a própria história de André Luiz. Os flashes que ele foi tendo da sua condição, até ele cair na real, que ele não era o doutor, entender o processo de suicídio direto, porque uma coisa é eu ignorar, outra coisa é eu saber o que faz mal para o corpo e ainda assim continuar. Minha responsabilidade se torna muito maior. 230. Presta bem atenção nessa questão, tá? O espírito progride no estado errante. O espírito, ele progride quando está na erraticidade, ou seja, aguardando uma nova encarnação? Resposta: pode melhorar-se muito. Melhorar-se. Então, o André Luiz não está aprendendo, está se melhorando. Lembra da agonia que ele viveu, naqueles 8 anos de agonia? E quando ele está se melhorando, isso é uma regra? Não é. A gente vê no nosso lar, tinha uma senhorinha lá, que ela queria sempre continuar atendendo os seus, mas ela não se identificou em nenhuma atividade. Todas as atividades que Clarencio mandava para que ela pudesse trabalhar para adquirir bônus horas, ela achava defeito em tudo. Aqui mesmo, que na Terra tem pessoas que vão para o trabalho espírita, aí vai para um trabalho, não gostei. Aí vai para outro trabalho, eu não gostei. Vai para outro trabalho, eu não gostei. Muda de casa espírita, vai para um trabalho, eu não gostei. O problema está onde? Na pessoa. Para onde a pessoa vai, ela não consegue se adaptar. Uma pessoa difícil de relação. Porque quer que o mundo, é a majestade, quer que o mundo esteja aos pés dela, fazendo do jeito que ela quer. Aí realmente fica difícil. Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade. Pode melhorar. Essa senhorinha tinha vontade de melhorar? Não. Ela queria atender às suas necessidades, queria ajudar os seus familiares que ficaram na Terra, só isso. Mas ela não se prontificava a ajudar ninguém. Então é uma questão de esforço. Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo, porque ninguém obriga ninguém. Não existe em absoluto, seja no mundo físico ou seja no mundo espiritual, algum espírito se aproximar de ti e diz: Conceição, tu é obrigada, tu vai ter que evoluir. Ou aqui tem alguém no pé do teu ouvido dizendo: bora lá, evolui, 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 evolui. Tem? Não tem. É se o quiser. Porque a evolução, ela é um processo de escolha. Agora, o que nós temos a informação é: quanto mais nós retardarmos, mais nós sofreremos. Entendeu? É isso. Papai não está nem... Colocou a lei gravada na consciência. Nós já somos os espíritos rebeldes. Rebeldes à lei divina. Não queremos fazer do jeito que Deus quer. Cada um de nós aqui, a gente faz do jeito que a gente quer. Todo o nosso dia a gente faz do jeitinho que a gente quer. Porque a gente tem certeza que a gente é Deus. A gente tem certeza que a gente é mais inteligente do que Deus. A gente tem certeza que a melhor forma que tem é a nossa, não é de Deus. Espírito rebelde. E o papai... um dia aprende, um dia essa ovelha volta ao aprisco, na boca do cachorro, mas volta. Entendeu? E o último recurso não é o cachorro. O último recurso, o pastor pega a ovelha, quebra a patinha da ovelha que foge do aprisco, ou seja, tirou o livre-arbítrio. É assim que o pastor faz. Por isso é linda a simbologia do pastor. E nós, as ovelhas. Ele quebra a patinha da ovelha, mas ele carrega a ovelha. Porque o pastor nunca abandona. Mas é quando nos tira o livre-arbítrio. Então, poxa, ele já chamou. Ele já mandou o cachorro, que foi a dor. E depois ele tira o livre-arbítrio. Que você não tem muita escolha, não.
pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas, esse mais aqui é mais, porém, entretanto, todavia. Lembra que a professora dizia? Porém, é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, ele está dizendo assim, no mundo espiritual, a gente vai melhorar, a gente vai aprender novas coisas, por isso o mundo espiritual, por isso esse intercâmbio. Mas então pensa, quando é que tu sabe que o aluno aprendeu a lição? Quando ele vai para a prova. Então, no mundo espiritual, nós temos a teoria. Quando nós encarnamos, aí nós vamos para a prova. Se tirarmos 10, porque o papai não aceita 9, muito menos 9,5 e nem 9,75. Tem que ser 10, porque ele está trabalhando um filho para ser um Cristo e não meio Cristo. A gente já teve muitas encarnações. Nós já estamos aqui, gente, eu não canso de falar. Nós já estamos na parte do funil bem fininho. O grosso já passou. Às vezes a pessoa diz, ai tia, alguém postou e disse assim, mas tia, cada um no seu tempo. E nós batemos muito nessa tecla ao longo dessas 2 semanas. O meu mundo interno é o tempo. O meu mundo externo é o esforço. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar de fazer. Eu deixando de fazer agora é a luta interna. Então esse mundo interno ele é lento. A vontade de fazer vai continuar. Daí a luta. Então vamos voltar para o WhatsApp? Eu não vou responder. Mas aqui dentro a porrada continua. Vou pegar a Madalena. Ela não era uma prostituta? Quando ela encontrou Jesus, ela continuou se prostituindo? Não. Imediatamente ela parou. Mas a briga no mundo íntimo continuou? Continuou. Esse é o bom combate. Entendeu, gente? Então, esse mundo íntimo, esse aí é lento. Mas eu não posso vir para cá para o Centro Espírita, ouvir todas as lições, ir lá no canal da EOS e continuar no mundo externo fazendo tudo o que dá na cabeça. Era melhor que não soubesse. Diz o nosso Senhor Jesus, né? Por isso que Jesus olhou para Pedro, Pedro, eu te levarei aonde tu não queres ir. E Jesus faz isso com a gente. Ele nos leva à luta íntima. É onde a gente não quer ir, porque se tem uma coisa que a gente não quer, é luta íntima. A gente quer se acomodar com o jeitinho ridículo que nós somos. Mas lutar, ninguém quer lutar não. Tá bom, assim, tá bom, pra que é isso? Mexer com isso, deixa quieto. Ficou claro a questão 230? Então, no mundo espiritual, a gente o quê? Aprende. Mas é no mundo físico que nós vamos o quê? Fazer a prova. Por isso é que ele diz, mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Vamos para a questão 231? Os espíritos errantes que estão na erraticidade, eles são felizes ou infelizes? Mais ou menos, de acordo com os seus méritos. André Luiz foi feliz? Não. Então é aquilo que nós temos que nos perguntarmos. Se eu saísse hoje da Terra, como estaria a minha condição no mundo espiritual? De um demente? De um vicioso? Sabe? A gente tem que fazer essa pergunta para que a gente possa saber realmente a nossa condição para mudar. Aonde está o teu tesouro? Sofrem por efeito das paixões. Então, amor não é dependência. São duas coisas opostas.
Então, imagina você desencarnar, você vai ficar agoniado com os filhos que ficaram na terra? Você vai ficar agoniado quem vai cuidar da casa? Você vai ficar agoniado quem vai cuidar do teu dinheiro, da tua empresa, dos teus bens? Isso tudo são paixões. Paixões boas ou más. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. Então, quanto mais agarrado às coisas e mais agarrado às pessoas, mais sofrimento. Quanto menos agarrado a coisas, pessoas e prazeres, menos sofrimento. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. Então, no mundo espiritual, no estado errante, o espírito faz uma avaliação do que está faltando para ele. E então procura os meios de alcançá-lo. Então, se eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, eu vejo que isso na erraticidade, eu tenho consciência, nossa, acabei com a minha última encarnação por causa de vaidade. Eu preciso reencarnar para trabalhar essa minha vaidade. E aí, como é que você acha que vai ser planejada essa encarnação? Um corpo belíssimo, uma empresa maravilhosa, carros caríssimos. É assim que eu vou exercitar a tal da vaidade? Eu preciso vir como? No corpo, 1,50 m. Não lá essas coisas. Uma condição financeira bem regrada. Vou ter que trabalhar para servir o outro. Vou encontrar pessoas extremamente agressivas e prepotentes para justamente exercitar o quê? A humildade. Se você tem a capacidade de atrair pessoas prepotentes para a tua vida, a vida está te dando um recado. Alô? Você precisa de pessoa arrogante para aprender a humildade. Por isso que eu atraio. Você já prestou atenção que a gente tem uma capacidade de atrair determinados tipos de pessoas que a gente não suporta? Quando isso começar a bater muito na tua vida, tu te vê de novo uma pessoa assim, de novo uma pessoa assim, de novo uma pessoa assim. Não deu para entender ainda o projeto da reencarnação? No dia que você, que nós superarmos essa encrenca com esse tipo de pessoa, com esse tipo de comportamento, quando eu aprender a lição, eu não vou mais atrair esse tipo de pessoa para mim. Acabou, eu aprendi a lição. Mas enquanto eu não aprender, eu tenho o dedo podre, eu vou atrair esse tipo de pessoa para mim. Ficou claro? Aí a pessoa ainda diz, gente, eu vou te contar, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Eu me livro de um, caio no outro. Eu me livro de um, caio no outro. Eu não sei o que é, sabe? É um material pedagógico que a vida está repetindo para que você possa aprender a lição. Deus não dorme. Jesus não é pobre de misericórdia. Lá no livro Renúncia. Bora lá. No estado errante, o espírito entrevê então o que lhe falta para ser mais feliz e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme a sua vontade, o que constitui para ele uma punição. É uma punição. Não é assim não. Não é do jeito bem que tu quer, não. Não é do jeito que você quer. Aí é a punição. Você acha que uma pessoa arrogante, vaidosa, vai solicitar uma reencarnação em que ela seja uma faxineira ou um faxineiro? E olha, meus irmãos, ser faxineira ou faxineiro, um país como o nosso, em que as pessoas são avaliadas pelo que tem, pelo que faz, é uma prova e tanto. É uma expiação em tanto. Ninguém nasceu para tomar água de coco e ficar na rede se balançando. A
reencarnação ela é um projeto divino. Há um projeto, tudo muito bem organizado. E ninguém está em lugar nenhum por um acaso. O nosso papel é não estraga o projeto. Dois, 3, 2. Os espíritos errantes podem ir a todos os mundos? Uai, depende. O que depende? Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo em que viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Isso aqui é uma palestra, para que você possa entender bastante. Então, você vai no velório, você vê ali o corpo físico, mas isso não garante que o espírito ainda não esteja desligado daquele corpo e desligado das funções da matéria. E continua pertencendo ao mundo em que viveu. Continua, está vinculado. Ele continua pertencendo ao mundo. Então, vai para a casa dele, quer conviver com todo mundo da família, vai para o trabalho, continua, vai para a beira do bar, vai para os motéis, continua usando droga, se envolvendo com pessoas que são dependentes de química para usar o mesmo barato. Então, ele está pertencendo a que mundo? O mundo espiritual ou o mundo físico? Entendeu? A menos que... Então, olha, tem uma observação aí. Durante a vida se tenha elevado. Gente, o meu processo de evolução é na Terra. Não tem como eu fazer isso no mundo espiritual. Vamos pegar o nosso André, que as obras de André falam do mundo espiritual. Ele desencarnou e foi para o nosso lar. E naquela colônia ele permaneceu, aprendendo tudo ali. Para ele ir para uma colônia mais elevada, ele teria que ter feito a evolução aonde? Aqui. Entendeu? Vamos parar aí? Então, no nosso próximo estudo, nós vamos retomar a questão 232, tá bom? Foi bom, gente? Não acabou. Você pode permanecer no áudio, ouvindo, que a nossa querida Lígia vai colocar os destaques da tia, que é um pouquinho mais do que nós estudamos. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, nós já aprendemos o que é erraticidade, né? Então, a erraticidade é a coisa mais simples do mundo. São todos os espíritos que estão aguardando uma nova reencarnação. Somos espíritos que ainda estamos em processo de burilamento em relação à matéria. É quando nós aprendermos tudo que temos de aprender na matéria, nós vamos deixar de ser espírito errante? Sim. Vamos deixar de evoluir? Não, porque a evolução ela é infinita. A erraticidade é aguardando nova chamada. Então, existe a paixão boa e existe a paixão má. Tá? Então, os espíritos elevados, ao perder o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem. O cidadão sai do planeta, o espírito, vai para o mundo espiritual e conserva as suas más paixões. Pautado nessa informação, qual é a lição que nós tiramos de tudo isso? Eu tenho que me libertar delas aqui na carne. Porque aqui realmente é a experiência, aqui é a escola. Não vamos deixar de tê-las ao desencarnar, não. Ao desencarnar, a gente conserva. É isso que a gente tem que entender. A minha encarnação está aqui na Terra para justamente eu me libertar das más paixões.
aqui é a escola. Não vamos deixar de tê-las ao desencarnar. Não, ao desencarnar a gente conserva. É isso que a gente tem que entender. A minha encarnação está aqui na Terra para justamente eu me libertar das más paixões. Como que eu faço isso, tia? Sentindo dor. Sabe aquela hora que tu tem vontade de responder lá no WhatsApp? Não responda. Fique calada. Porque você está lidando aí com orgulho. Sabe aquela hora que você tem vontade de ligar para a pessoa e falar tudo? Cala. Não liga. Não fala. Sabe aquela vontade que você tem de... Eu também hoje eu não vou fazer nada. Faça. Te levanta. Faça o bem. Continue. É isso. É ir contra tudo aquilo que você adoraria fazer. E normalmente o que nós adoramos fazer é movido pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Coisinha pouca para um terrível. Entendeu? Então, eu não vou superar as más tendências, as más paixões, apenas estudando. Aqui eu adquiro recursos, mas é na prática do dia a dia, nessas coisas pequenas, é que eu vou trabalhando no mundo íntimo. Se eu ainda não consigo calar a boca para um WhatsApp, eu não estou pronta para nada. Dentro de casa, na vida cotidiana, aí é que tá. E é aí que mostra realidade o nosso quem somos. O espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Ele está em espírito, mas ele está totalmente envolvido com a matéria, com as sensações da matéria, com a condição vivida na matéria, com a personalidade da matéria. Não é só que ele está ligado fio a fio à matéria que está se decompondo, não. É a sua condição. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o perispírito. Quanto mais inferior o espírito, mais denso é o perispírito. E quando eu falo em densidade do perispírito, eu estou dizendo que o perispírito é praticamente igualzinho ao corpo físico. Fome, sede, vontade de dormir, vontade de fazer sexo, tudo que está no organismo, o corpo perispiritual, por conta da sua densidade. Quanto mais evoluído, menos denso o espírito. Às vezes as pessoas se assustam quando eu digo que espírito faz sexo. Ué, tá assustado com o quê? A gente não estudou ainda há pouco os espíritos buscando os matadouros para sugar o sangue? Para ter a sensação de estarem vivos? Por isso nosso Senhor Jesus nos fala, aonde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Porque a evolução, ela é um processo de escolha. Agora, o que nós temos a informação é, quanto mais nós retardarmos, mais nós sofreremos. Papai não está nem... colocou a lei gravada na consciência. Nós já somos os espíritos rebeldes. Rebeldes à lei divina. Não queremos fazer do jeito que Deus quer. Cada um de nós aqui, a gente faz do jeito que a gente quer. Todo o nosso dia a gente faz do jeitinho que a gente quer, porque a gente tem certeza que a gente é Deus. A gente tem certeza que a gente é mais inteligente do que Deus. A gente tem certeza que a melhor forma que tem é a nossa, não é de Deus. Né? Espírito rebelde. E o papai um dia aprende. Um dia essa ovelha volta ao aprisco. Na boca do cachorro, mas volta. Isso é linda a simbologia do pastor. E nós, as ovelhas. Ele quebra a patinha da ovelha, mas ele carrega a ovelha. Porque o pastor nunca abandona. Mas é quando nos tira o livre-arbítrio. Então, poxa, ele já chamou. Ele já mandou o cachorro, que foi a dor. E depois ele tira o livre-arbítrio. Que você não tem muita escolha, não. No mundo espiritual, nós temos a teoria. Quando nós encarnamos, aí nós vamos para a prova. Se tirarmos 10,
porque o papai não aceita 9, muito menos 9,5 e nem 9,75. Tem que ser 10, porque ele está trabalhando um filho para ser um Cristo e não meio Cristo. A gente já teve muitas encarnações. Nós já estamos aqui, gente, eu não canso de falar. Nós já estamos na parte do funil bem fininho. O grosso já passou. Às vezes a pessoa diz, ai tia, alguém postou e disse assim, mas tia, é cada um no seu tempo. E nós batemos muito nessa tecla ao longo dessas 2 semanas. O meu mundo interno é o tempo. O meu mundo externo é o esforço. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar de fazer. Eu deixando de fazer agora é a luta interna. Então esse mundo interno ele é lento. A vontade de fazer vai continuar. Daí a luta. Porque você tem que domar. É o teu mundo íntimo, não é o mundo externo das pessoas. É o teu mundo íntimo. A luta é contigo mesmo. Entende? Então, esse mundo íntimo, esse é lento. Vou pegar a Madalena. Ela não era uma prostituta? Quando ela encontrou Jesus, ela continuou se prostituindo? Não. Imediatamente ela parou. Mas a briga no mundo íntimo continuou? Continuou. Esse é o bom combate. Entendeu, gente? Então, esse mundo íntimo, esse aí é lento. Mas eu não posso vir para cá para o Centro Espírita, ouvir todas as lições, ir lá no canal da EOS e continuar no mundo externo fazendo tudo que dá na cabeça. Era melhor que não soubesse. Diz o nosso Senhor Jesus, né? Por isso que Jesus olhou para Pedro. Pedro, eu te levarei aonde tu não queres ir. E Jesus faz isso com a gente. Ele nos leva à luta íntima. É onde a gente não quer ir. Porque se tem uma coisa que a gente não quer, é luta íntima. A gente quer se acomodar com o jeitinho ridículo que nós somos. Mas lutar, ninguém quer lutar, não. Tá bom, você tá bom. Pra que é isso? Mexer com isso, deixa quieto. Então, no mundo espiritual, a gente o quê? Aprende. Mas é no mundo físico que nós vamos o quê? Fazer a prova. É aquilo que nós temos que nos perguntarmos. Se eu saísse hoje da Terra, como estaria a minha condição no mundo espiritual? De um demente? De um vicioso? Sabe? A gente tem que fazer essa pergunta para que a gente possa saber realmente a nossa condição para mudar. Aonde está o teu tesouro? Quanto mais agarrado às coisas e mais agarrado às pessoas, mais sofrimento. Quanto menos agarrado a coisas, pessoas e prazeres, menos sofrimento. Atrair pessoas prepotentes para a tua vida, a vida está te dando um recado. Alô? Você precisa de pessoa arrogante para aprender a humildade. Você já prestou atenção que a gente tem uma capacidade de atrair determinados tipos de pessoas que a gente não suporta? Não deu para entender ainda o projeto da reencarnação? No dia que você, que eu, que nós superarmos essa encrenca com esse tipo de pessoa, com esse tipo de comportamento, quando eu aprender a lição, eu não vou mais atrair esse tipo de pessoa para mim. Acabou, eu aprendi a lição. Mas enquanto eu não aprender, eu tenho o dedo podre, eu vou atrair esse tipo de pessoa para mim. É um material pedagógico que a vida está repetindo para que você possa aprender a lição. Ninguém nasceu para tomar água de coco e ficar na rede se balançando. A reencarnação ela é um projeto divino. Há um projeto. Tudo muito bem organizado. E ninguém está em lugar nenhum por um acaso. O nosso papel é não estraga o projeto. Gente, o meu processo de evolução é na Terra.
Não tem como eu fazer isso no mundo espiritual. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes que com tanto carinho conduziram o nosso estudo. Graças te damos.